Bom, começando, pessoal, começando, Luíne, boa noite para você. Você é a única aluna presente. Eu estou realizando a gravação dessa aula para que os alunos possam consultar depois. Vou colocar a gravação no meu canal do YouTube e os alunos vão poder assistir quantas vezes forem necessárias. Como eu estava falando, a Secretaria Municipal de Educação de Uberlândia, a Rede Municipal de Ensino de Uberlândia, principalmente o pessoal, os professores e as áreas ligadas, especializadas em língua portuguesa, elas estão trabalhando tanto nos anos finais do ensino fundamental, quanto nos ciclos, nos períodos da educação de jovens e adultos, a chamada EJA. A gente está trabalhando aquela matéria chamada Estratégias de Leitura e Interpretação de Texto, que são dicas que nós, professores, damos aos alunos, aos leitores, para que eles possam entender melhor o sentido dos textos, possam compreender esse sentido de maneira mais efetiva, com dicas que muitas vezes estão fora do texto. Você começa a perceber esses detalhes antes de ler o texto propriamente dito, durante a leitura do texto e depois que você acaba de ler. Seguindo essas estratégias que estão sendo estudadas durante décadas por ramos da neuropsicologia e outros ramos de ciência que estão ligados àquilo que a gente chama de cognição, a gente consegue catalisar ou a gente consegue estruturar melhor o processo de compreensão. Porque eu sei que o leitor, vocês são leitores que estão se familiarizando com esse processo de contato com o texto, Loine, somente agora. Enquanto eu, professor, por exemplo, ou leitores mais maduros, a gente já está acostumado com trabalhar com texto. A gente bate o olho, por exemplo, em determinado texto, e a gente consegue achar as ideias principais, a gente consegue achar qual que é a finalidade que o autor do texto tem ao fazer aquele tipo de texto, de usar determinado tipo de linguajar. Um leitor, essas estratégias de leitura, para aquelas pessoas que já são leitores maduros, por vezes ela parece que é uma matéria sem sentido. A pessoa fala, mas eu não aprendi nada, eu já faço isso naturalmente. Mas é porque essas pessoas, elas são leitores, que são leitores mais acostumados, aquilo que a gente chama de leitores maduros, tá? Muitas das vezes, quem é treinado, isso é igual academia, você precisa treinar o seu cérebro, treinar o seu processo de cognição para realizar isso da maneira mais rápida possível. Quanto mais você treina, mais rápido você consegue assimilar essas informações que eu vou passar para vocês. Aí o professor, para tentar fazer isso de maneira mais didática possível, eu separei essas estratégias de leitura em vários tipos. Eu comecei com aquelas que são de mais fácil compreensão e fui aumentando a dificuldade gradualmente de acordo com o período da EJA que o aluno está matriculado. Então, vocês, do sexto período, eu faço essa comparação como se fosse uma criança andando de bicicleta. O professor, como o pai que está ensinando a criança a andar de bicicleta, eu não vou soltar vocês numa bicicleta sem rodinhas numa avenida movimentada, porque senão vai acontecer uma tragédia. E vocês vão ficar traumatizados com o texto de tal forma que vocês nunca mais vão querer chegar perto de um texto, fazer um exercício de interpretação de texto na vida, entendeu? O que o professor faz é começa com vocês que estão no sexto período, que são os mais inseguros. Eu boto duas rodinhas na bicicleta de vocês, vocês ainda seguram no braço do professor. Tipo, professor, professor, eu tô com medo de cair. Aí o professor vai fazer esse exercício de falar, calma, vamos ler devagarzinho, vamos fazer, vamos pensar sobre o assunto devagarzinho e a gente consegue ir melhorando. Você vai melhorando o seu equilíbrio, vai melhorando a sua velocidade e vai ganhando mais segurança de acordo com o prazo, o tempo e a maneira que você vai evoluir nos seus estudos, entendeu? Então, por enquanto, a gente vai começar, como você está no sexto período, e os alunos do sexto período, a gente começa com as questões e com aquelas estratégias que são aquelas estratégias mais simples, tá? Então, eu quero que você, Eloine, você está me assistindo aí, se tiver qualquer dúvida, tem um símbolo aí para você levantar a mão, tá? Se você precisar me falar alguma coisa, quiser interromper, você pode apertar o símbolo aí, que eu paro a aula na hora para tirar sua dúvida, tá? Continuando.
Aí, como eu estava explicando para vocês, separando aqui as estratégias de leitura em graus de dificuldade, para o sexto período, que é o caso de vocês, eu comecei a trabalhar, vou trabalhar especificamente com duas estratégias, que é a compreensão da disposição gráfica das palavras no papel, que nada mais é do que um jeito chique de eu falar o jeito que as palavras estão dispostas, estão espalhadas na página, em branco. Isso se chama a disposição gráfica das palavras. E eu vou trabalhar também com a questão da imagem. Como a imagem, principalmente no texto de jornal, o texto jornalístico ou texto de revista, como que a imagem ajuda o leitor, ajuda a pessoa, por exemplo, aquele leitor médio, aquele que imagina que está passando na calçada e passa na frente de uma banca de revista. Uma pessoa que está, na maioria das vezes, andando na rua e passa na frente de uma banca de revista, é uma pessoa que está apressada. Ela não tem tempo de pegar um texto de 2 páginas e ler aquele texto para ver se ela se interessa pelo assunto que aquele texto está tratando. Então, jornais e revistas se utilizam de algumas estratégias para chamar a atenção daquela pessoa. Do mesmo jeito que um texto publicitário, um texto de propaganda, ele também se utiliza de adereços coloridos, de frases impactantes para poder atrair as pessoas a consumir, para conhecer aquele determinado produto, aquela determinada marca. Na maioria das vezes, os jornais eles vão se utilizar das figuras e dos títulos para chamar a atenção das pessoas, para poderem ler as matérias ou consumirem aquele tipo de informação. Mas isso é a segunda estratégia que a gente vai trabalhar, a imagem. A primeira, a gente vai trabalhar com a questão da disposição das palavras no papel, que é uma estratégia de leitura, de pré-leitura, que é aquilo que a gente chama de predição, uma estratégia que a gente faz antes de ler o texto propriamente dito. E aí, para eu poder ter uma ideia do que significa essa questão da disposição gráfica das palavras sobre o papel, eu coloquei esse exemplo aqui de um texto que eu não expliquei qual é, e a graça está nisso. E eu desfoquei, propositadamente, eu desfoquei a imagem para que as pessoas não pudessem ler as palavras ou texto que está nessa página aqui de papel. Ou eu poderia dar outro exemplo, por exemplo. Eu poderia pegar um texto em russo, por exemplo. Eu não sei vocês, mas eu não sei nada de russo. Não sei nem falar oi em russo. Mas se eu pego um texto com essa estrutura aqui, escrita numa língua, ou em árabe, ou em aramaico, que são línguas que eu não tenho nem a mínima ideia. Algumas línguas, francês, o inglês, o espanhol, o alemão, a gente tem eu tenho uma pequena noção. Mas em uma língua que não é uma língua neolatina, um árabe ou um aramaico, você não tem a mínima ideia do que quer dizer aquilo. Mas olhando para um texto, igual esse texto aqui, num pedaço de papel, o jeito que a sombra das palavras elas estão dispostas aqui, eu consigo instintivamente imaginar que tipo de texto é esse. Pessoal, como vocês já devem ter matado há muito tempo, eu posso bater o olho e falar assim, ó, professor, eu não tenho a mínima ideia do que está escrito ali, mas eu sei que isso aí é um poema. Por quê? Porque eu consigo ver o jeito que as palavras estão dispostas no papel, eu consigo ver que a pessoa que escreveu, ela não utilizou todo o espaço da linha até o final, entendeu? Ela está usando aqui um espaço de pouco mais de metade, de 50% do espaço no papel. E o jeito que ele está disposto aqui parece verso, professor. Parece que são poucas palavras. E aí, por mais que você não tenha uma noção da ideia ou da estrutura de um poema, batendo o olho aqui nessa estrutura, você já consegue saber que se trata de um poema. E o professor aí, ele vai auxiliar você, aí você vai levantar a mão e vai falar: olha só, professor, eu sei que é um poema. E aí o professor vai falar: parabéns. Aí é a hora que o professor vai segurar no banco da bicicleta para não deixar você cair. O professor vai devagarzinho acrescentando mais informação. A gente sabe que é um poema porque o aproveitamento do espaço do papel não está ocupando a linha toda, o espaço que poderia utilizar.
eu sei que isso aqui está distribuído em versos. E eu sei também que versos são utilizados em poesia para que o poeta ele consiga expressar o máximo de sentimento com o mínimo possível de palavras. Não faz muito sentido você querer escrever uma poesia com ritmo, com estrutura, com rimas, se você usar todo o pedaço do papel e escrever 40 folhas, como se fosse um romance, ou como se fosse um conto. Você vai perder toda essa ideia de ritmo, musicalidade e expressividade com o mínimo de palavras e o máximo de sentimentos não se utilizando do espaço todo no papel. E aqui que a gente vê, sem precisar ler uma palavra, que a gente está diante de um poema. E se a gente está diante de um poema, a gente está diante de aspectos que foram esses que o professor falou para você. Então você já sabe que é um texto que muito provavelmente vai estar exprimindo ou vai estar se utilizando de uma linguagem que vai estar trazendo sentimentos. Sentimentos ou pessoais, ou sentimento de terceiros, ou sentimento de uma nação toda. Quando a gente está trabalhando com poemas, e os vários tipos de poema, a gente pode tratar tanto dos nossos sentimentos, da nossa solidão, do amor ou da paixão incontrolável que a gente sente, ou a gente pode estar escrevendo, por exemplo, um poema épico, onde a gente está contando uma história de um determinado povo, como as culturas alemãs, as culturas portuguesas têm os seus poemas épicos, os seus poemas históricos. Mas a gente, já estou passando o carro na frente dos bois, a gente vai trabalhar isso muito mais no futuro. A ideia agora que eu queria que vocês pegassem é essa ideia da disposição das palavras num pedaço de papel. Mesmo que a gente não consiga entender o que tais palavras representam, eu posso não saber ler, ou eu posso não conhecer aquela língua, ou mesmo eu posso não estar enxergando bem, como é o caso aqui, por exemplo, meu óculos está fraco, mas eu consigo saber que trata-se de um poema. Eu consigo imaginar qual que é o sentido e qual que é a finalidade do autor ou do poeta estar utilizando aquele tipo de texto para me passar aquela mensagem. A ideia é, a ideia é, Loine e alunos, nenhuma forma, quando você vai escrever alguma coisa, não basta simplesmente você ter boas intenções ou ter sentimentos. Você tem que escolher uma forma que seja adequada ao sentimento que você está sentindo. Você não vai, como o próprio nome diz, por exemplo, se você quer se declarar, por exemplo, os seus sentimentos a alguém, você não vai escrever uma bula de remédio para a pessoa, entendeu? Você vai escrever, ou não vai escrever um texto de propaganda para aquela pessoa. Você vai se utilizar de uma carta, você vai se utilizar de um poema. É com esse tipo de estrutura que a gente consegue transmitir essa mensagem ou esse sentimento que a gente quer trabalhar. Loine e alunos, por enquanto já deu aqui às 10h11, eu já estourei o tempo da aula. Eu vou separar essa aula aqui em duas partes. Então, essa primeira parte eu trabalhei com a questão da distribuição, da representação visual do texto, da distribuição das palavras no papel. E na aula que vem, a gente vai conversar a respeito da utilização da imagem, tá? Se tiver alguma dúvida, eu queria te perguntar agora se tem algo para acrescentar ou alguma dúvida. Não, né? Bom, pode falar, Luane. Tem outras atividades, eu não sei essa para fazer? A Do gente tem o. PET, porque Isso. eu fiz o PET todo, de todas as matérias. Você recebeu ontem? Que dia que você recebeu esse? Acho, não sei se foi ontem, ontem de ontem, mas essa Isso, aí eu respondi, eu fiz. tá. O que você achou do exercício? Estava tranquilo? Aí eu fiquei perdida assim, mas eu acho que eu acertei, que eu pus poema. Então acertou. Pelo menos, pelo Eu menos a prestei gramática bem atenção, acertou. eu lembrei pelo jeito que tá o modelinho ali. Uhum, Nem sim, foi pelas palavras. sim.
Não, é isso então, Luíne. Eu queria agradecer a presença, tá? Essa aula aqui vai ser gravada, vai ficar disponibilizada no YouTube, se você quiser assistir ela depois. De repente, você achar que eu fui rápido em alguma coisa, ou se você não lembrar, se você assistir de novo e ficar com alguma dúvida, você pode utilizar lá no YouTube, ou você me manda um recado no privado, no WhatsApp, ou então você usa mesmo da caixa de mensagens lá do vídeo no YouTube que eu vou colocar, e aí você pode colocar a sua dúvida lá, que aí eu te respondo, tá? Ok, professor, obrigada. Então, por enquanto, ficamos desse jeito aqui. Eu agradeço sua presença, tá? Obrigada. Boa noite, até a próxima aula. Boa noite.